hoje o nosso episódio recebe uma mulher que construiu uma trajetória muito sólida dentro de uma das mais importantes empresas do setor de transportes aqui no Brasil e no mundo. A Adriana Angara é gaúcha, é formada em marketing, fez pós em design estratégico, inovação e também design pela Unicinos. E está finalizando agora o MBA em marketing, branding e growth pela PUC do Rio Grande do Sul e ela atua há 22 anos na Marco Polo, sendo quase 2 décadas dedicada à área de marketing. Ela começou a sua caminhada na área industrial, o que trouxe uma visão muito completa do negócio, do produto, cliente, operação e também de marca. E hoje ela é responsável pela gestão de marketing das unidades de negócio de ônibus Volare em um ecossistema global que envolve 11 fábricas filiais e também várias concessionárias. E, além disso, participa da diretoria de comunicação e marketing da SIC de Caxias do Sul e também integra o movimento Conexão Feminina no Transporte, que busca valorizar e fortalecer a presença das mulheres em posições de liderança no nosso setor. Adriana, seja muito bem-vinda no Vida na Empresa. Luana, obrigada pelo convite. Programa fechando um ano e eu entendo que a vida na empresa ela se mistura com a nossa vida no pessoal e um ano na nossa vida pessoal é nada, né? É um ano de descobertas e aqui quanto impacto já se causou, quanto já se falou nesse um ano de vida na empresa. Obrigada mesmo. Muito, e ainda no transporte, que tu conhece bem, né? Já está há 22 anos no transporte, precisa de mais espaço, né? Para trazer questões que às vezes não são faladas no dia a dia ou não se compartilha com mais pessoas, né? Às vezes fica só ali no bastidor. Mas eu quero que tu nos conte a tua trajetória. Sei que na Marco Polo tu está há 22 anos, então para quem não te conhece, como que é a Adriana, fora também da Marco Polo e toda essa jornada, toda essa carreira que tu trilhou até aqui? Perfeito. 22 anos na Marco Polo, mas eu já tenho uma trajetória, comecei a trabalhar muito cedo, tenho muito orgulho e eu recordo ainda hoje quando eu fui fazer minha carteira de trabalho com 14 anos. Nossa, Nossa! muito claro É. esse dia. Mas eu já trabalhava em uma outra empresa na área administrativa, eu já tinha uma carreira sólida, mas eu entendia que ali era o máximo que eu podia chegar. Então eu já estava cursando a área de marketing Lá em e Caxias mesmo. Lá em Caxias, eu tive um dos meus primeiros gestores, ele é uma pessoa bem visionária, e quando eu fui tomar a decisão para que curso eu ia fazer, ele me levou a conhecer alguns dos caminhos que eu queria estudar. E quando eu fui para a área de comunicação, eu entendi que ali era o caminho. Então eu me desliguei da empresa sem saber para onde eu ia, mas eu sabia que eu queria fazer carreira na área de marketing. Então, 22 anos atrás, uma área de marketing, uma cidade do interior, não tinha muitos caminhos. Então, como eu já tinha tido tios, meu pai trabalhando na Marco Polo, eu disse, aquele é o caminho. Só que não tinha vaga na área de marketing. E eu vejo muitos funcionários, né, que trabalham anos na Marco Polo e passa de geração a geração. Sempre que eu visito lá, tem depoimento de funcionários que relatam isso. Exato. Realmente, é uma empresa muito boa para se trabalhar, a gente sente isso, né? E é uma empresa mundial. Eu adoro ir lá para fazer benchmarking, porque a gente tem, né, do lado de casa, é em Caxias, no Rio Grande do Sul, né? A Ouro e Prata é em Porto Alegre, então a gente vai seguido, trocar experiências e tudo, porque é muito importante também a empresa de ônibus estar perto, né, do parceiro, porque a Marco Polo é um dos principais fornecedores, se não o principal, e responsável também, né, pelo conforto todo do ônibus e do passageiro. Então, eu fico pensando, às vezes, o desafio que é estar à frente do marketing de uma empresa que não é somente, né, brasileira aqui, que atua no Brasil. É uma empresa, sim, brasileira, mas ela atua em diversos lugares. Como que é fazer o marketing? Como que é cuidar o nome, cuidar a marca dessa empresa mundial? São várias vertentes, né? Você falou de vários países.
Um dia fomos calcular, mais de 140 países nós já exportamos. Nossa, Quantas eu não imaginava que culturas? era tanto. Mais de 140 Olha. países. O que hoje nós temos nas nossas coligadas, né, são 11 fábricas, nós temos representantes locais do marketing, onde eles atuam através de diretrizes. Nós temos um KV, nós temos uma campanha, tem toda uma estrutura da comunicação da Marco Polo que é compartilhada com as coligadas. A gente precisa inicialmente respeitar a cultura local. Quando a estratégia localmente está definida e compartilhada com os bordos das coligadas, a partir daí fica muito mais fácil esse desdobramento. Então, fazer essa comunicação, eu acho que o grande desafio não é nem o comunicar, é auditar a marca. Uhum. Então, a gente sabe que a marca ela tem pré-requisitos, a gente tem regras a seguir sobre cor, aplicação, tamanho, dimensão, não se muda o lettering, né? Eu imagino que Ninguém vai não mudar ouro e deve. prata para ouro e rosa, não vai É. ser esse o nome. E sim, as pessoas acabam sendo criativas. Então, o grande desafio de fazer a comunicação em diferentes países, em tantas fábricas, é a auditoria da marca é o principal ponto. A partir disso, é o desdobramento de campanhas. Então, seja a participação numa feira, na prospecção de um cliente, mas a nossa comunicação, ela vem se transformando, principalmente pós-pandemia, que a gente virou comunicação muito para o cliente, também para o mercado, as coligadas vieram muito próximas. E aí a gente tem também o apoio dos representantes locais. Então, eu não tenho apenas a fábrica, mas eu também tenho os representantes que nos apoiam localmente. É, porque tu manter, a comunicação, te manter informada de tudo que vem acontecendo, né, em vários locais, em vários países que a empresa atua, isso aí deve ter um time que tem que ser muito bem, né, orquestrado, tem que estar muito bem alinhado. E tu viaja bastante, né, Adriana? Eu digo que eu me experimento bastante. Eu acredito que poderia estar mais no mercado, estar mais presente, não tenho dúvida. E agora estou lembrando de uma pessoa que está me cobrando uma visita há mais de um ano. E muitas vezes a gente que está aqui na fábrica diz, ah, não, mas eu vou até tal cidade e vou passar 2 dias lá, o que eu posso ter de impacto? É muito impacto, porque quem está inserido na operação muitas vezes não percebe alguns sinais de algo que pode ser feito e que muda toda a experiência, seja na recepção do nosso representante, seja na fachada da concessionária, ou quando chega na fábrica, ter um espaço para receber um motorista, ter um local para fazer uma reunião, para fazer alguma conexão. Então, o nosso olhar, ele talvez não vai ter o vício de quem tá localmente. Então, faz o impacto. E eu absorvo isso de uma forma incrível, porque eu sou extremamente curiosa. Então, quando eu vou para essas viagens, eu não vou apenas para olhar a marca, para ver a experiência, eu vou lá para entender o que localmente eu posso trazer e fazer dessa construção. Então, assim, seja eu viajar para um país e voltar aqui, eu tenho que fazer o calendário. Eu vou trazer um pouquinho daquela cultura para o meu calendário de eventos, para minha comunicação. Porque Então, os é troca. insights acontecem Muito, assim, né, muito. não é ali na mesa de reuniões que: "Não, agora é o momento de planejar, é só ali", não. Ah, Essa visita às comunidades, né, as conversas que a gente tem ao longo das viagens que a empresa atua, eu vejo muito isso. Quando eu viajo, eu procuro tirar, né, um tempo para sentir o lugar, né, e a trabalho muito mais, porque ali a gente começa a ver coisas que é impossível de ver dentro da empresa e nem o ChatGPT, né, nem a inteligência artificial muitas vezes uau. trazem, essa coisa mais humana. E de anos para cá, o transporte mudou demais, mudou assim muito, desde a tecnologia embarcada até dentro das empresas, na parte de gestão, né, o uso de dados, a tomada de decisão com base em dados. O que tu nota no setor de transportes que mudou muito? Lá de 10 ou até, bom, Uhum, 20 uhum. anos não tinha nem internet É. praticamente, não tinha. E o que mudou no setor de transportes, né, como foi essa transformação até agora e como tu vê daqui para frente também? O recorte que eu faço nessa transformação é que, primeiro que a informação ela se tornou democrática, né, todo mundo agora tem acesso à informação. Então, a gente fala da informação que ela chega para todo mundo de uma forma mais rápida, mas, pensando em 20 anos, as empresas também passaram por uma transição de geração. Então o fundador muitas empresas já estão na segunda com certeza, terceira geração. Com isso, quem assume são pessoas que foram buscar o conhecimento, foram encontrar o conhecimento fora, muitas vezes, das suas empresas.
E eu vejo a Marco Polo, com muito lado humano. Total. A gente foi no Conexão Feminina fazer uma visita lá, e eu vi quadros, né, do seu Bellini, com a frase: "O importante são São as as pessoas. pessoas". Eu achei aquilo tão bonito em meio a tanta tecnologia, maquinário, né, e tudo, tá ali, pessoas, né, falando com pessoas. Esse é um diferencial também que eu acho que isso Muda. aí não Não. vai deixar de existir, porque, né, nós somos humanos, não dá para transferir tudo, toda decisão, né, todos os insights, tudo para a A máquina tecnologia. sempre vai se fazer presente, mas sem o humano ela não vai evoluir, porque a gente acaba ensinando ela, né. E na pandemia que nós, né, o mundo inteiro passou por muitas transformações e a gente se questionou muito, tanto pessoalmente como dentro das empresas. E foi nesse período que veio o G8. Sim. Foi um momento, assim, de muita indefinição de muitas coisas, a Marco Polo estava lá e realmente, né, lançou. E o lançamento de produtos, desenvolvimento, né, como é que se tu pode nos dizer um pouquinho, eu sei que tem muita coisa que não pode ser dito, mas eu trago essa pergunta porque muitas pessoas também têm essa dúvida e às vezes me perguntam como que é esse processo todo até o lançamento de um produto. Lançar a geração 8 no meio da pandemia, num desafio onde o mercado estava retomando, então muita insegurança do que iria acontecer. Então, a comunicação é transformar inovação em valor percebido. Ah, boa, Não tenha verdade. dúvida, como eu transformo aquilo que tecnicamente, eu não consigo visualizar no produto, transformar aquilo em valor percebido, mas além do valor percebido, transformar em atributo para o passageiro. Então, para o cliente, como é que ele transforma isso em retorno para sua operação, mas para o passageiro, como ele sente aquilo como um conforto, como um diferencial para ele escolher andar de ônibus. E eu vejo que tu atua bastante, né, e vejo que tu atua bastante fora também da Marco Polo em entidades, associações, que é extremamente importante, né, esse contato todo. E vejo que tu tem, alguns movimentos, né, um deles que a Marco Polo participa é o Conexão Feminina. Sim. Como que tu vê esse, desenvolvimento das mulheres dentro do transporte, sendo a Marco Polo, né, uma indústria também, um setor relativamente masculino, além do transporte? Seja quando eu entrei na Marco Polo e iniciei a minha carreira, por muitos momentos eu imaginei que eu tinha que agir igual aos homens, firme, em alguns apontamentos. Tiveram alguns momentos que Muitos, tu teve muito. que E te aí eu percebi provar. que não, a gente pode ser firme, mas mantendo a nossa identidade, a gente precisa se manter autêntica, isso é fundamental. E aí quando você fala de alguns outros movimentos, eu demorei muito tempo para entender que a minha fala tinha força, que a minha fala podia inspirar alguém. E que não precisa ser Não, um grande não, movimento, investimento em dinheiro, largar não, tudo para salvar o mundo das mulheres. não. Não, gente. Mm-mm. É uma frase, é pegar na mão, é encorajar. E eu acredito, Luana, que a minha virada de chave foi quando eu entendi qual era o meu propósito, né? Eu venho num desenvolvimento, seja pessoal, de questão de vários desenvolvimentos num todo, né? Uma mandala de desenvolvimentos, digamos E assim. depois da pandemia, Sim, a gente eu também ressignifica muita coisa, a gente vai mudei ressignificando muito. muito, e eu achei que a humanidade ia sair melhor É. pós-pandemia, mas enfim. Eu entendi o meu propósito, e meu propósito é fazer a diferença na vida de alguém todos os dias. Então eu não quero mudar o mundo, eu quero poder ter um impacto na vida de alguém, seja com um gesto de empatia, seja com uma palavra, mas principalmente com a escuta. Hum. No momento onde as redes sociais são palco para todo mundo falar o que quer, poucos querem escutar o que as pessoas têm a falar, então muito se grita e pouco se escuta. É verdade. Então os meus movimentos são movimentos que muitas vezes silenciosos, mas de escuta, e em algum momento, como você falou, que a gente viaja, a gente se conecta, essas minhas escutas em algum momento elas vão se conectar. E se eu puder fazer algo que faça o bem para alguém, eu vou fazer, seja numa fala, seja num movimento, seja numa atitude. E aí realmente são pequenos movimentos, porque minha premissa, quem me conhece sabe, para mim tudo estão nos detalhes.
Os detalhes dizem quem são a pessoa, o trabalho dela, porque são nos detalhes que a gente entende a essência de cada um. É verdade. E às vezes é um gesto simples, né, abrir a porta, é ajudar, é estender a mão, é ouvir, como tu falou, Uhum. porque tá todo mundo com a cabeça, né, sempre voando, depois que tem o celular, esse daqui para mim é o maior meio de teletransporte da Uhum, pessoa, uhum, porque o celular a gente se gruda, quando vê, se teletransportou lá para outro mundo. uhum. É uma coisa que nós todos temos que cuidar, porque a gente, quando vê, né, tá junto com as pessoas, tá mais perto de quem está longe do Do que que de quem exato. está perto. E o movimento, de trazer mais mulheres para o setor, busca muito, né, mostrar os benefícios das mulheres estarem mais, unidas, mais se ajudando. E como é que tu vê o Conexão e esses movimentos, como tu vê como são importantes para o setor? Eu recordo que na primeira fala do Conexão, eu fiquei pensando: "Por que isso não aconteceu antes?". Eu recordo que o assunto chegou por intermédio de uma pessoa que trabalha na área comercial, e ele trouxe para mim: "Eu acho que você precisa escutar isso", e eu disse: "Não, não faz sentido, não é para mim". E na primeira reunião, quando a gente foi conversar sobre o Conexão, eu disse: "Nossa, tinha que ter sido feito antes", porque e aí eu faço um julgamento meu. Quando eu preciso sair do ponto A para o ponto B, se eu paro em algum nesse meio tempo, eu digo: "Nossa, eu tô perdendo meu tempo para conversar, para falar". E a maioria das mulheres são assim, como eu falei, julgamento da minha parte, a gente quer entregar, entregar, aprovar, tá sempre se provando, Sim. mas parar para conversar, parar para compartilhar, isso é aprendizado. Uhum. A minha experiência se transforma em aprendizado para alguém, e eu entendo que o Conexão ele vem com o desejo de formar uma rede de apoio. Não é sobre a empresa que vai ganhar novos negócios ou alguém que vai ganhar um palco maior do que a outra. É muito sobre essa rede de apoio. Então, no primeiro Conexão, primeiro encontro do Conexão, me marcou muito algumas falas de mulheres super experientes, à frente dos negócios a vida inteira, e uma delas falou: "Eu nunca fui convidada para participar desse movimento", que era um movimento específico, que não era nem de homens e mulheres, era um movimento do transporte. E aí, por que ela nunca? Porque ela nunca se manifestou? Porque ela nunca achou que pertencia àquele movimento? E para quem estava do outro lado, por que que nunca convidou? Então, eu acho que é muito disso. A gente precisa, se a gente entende que é o nosso caminho, levantar a mão e dizer: "Gostaria de fazer parte". E tá um momento tão propício para as mulheres, né, a Sim, gente tá buscando, tem uma vontade de fazer acontecer, de trazer mais para o palco as mulheres, em geral, então a gente tem que aproveitar esse momento todo. E essas mulheres que querem crescer na carreira, quais características, né, tu acha importante de uma mulher que realmente quer crescer? Porque a gente sabe que não é fácil. Se alguém disser: "Não, tu vai ser líder, tu vai ser um gestor, é tudo simples", olha, não é, tá mentindo. Porque sim, tem que abrir mão de bastante coisas, tem que se desenvolver, principalmente pessoalmente, né, no lado emocional, além da parte técnica, além de estar informada do que está acontecendo. Então não é nada fácil e tem algumas coisas que a mulher que quer crescer, ela precisa saber e precisa também se desenvolver. Quais algumas características tu entende que sejam importantes serem, né, características ou, conhecimentos, atitudes, comportamentos são importantes para uma mulher exato. que quer crescer na carreira? Falo aquilo que eu acredito e as pessoas que estão ao meu redor que eu falo muito sobre. Estudem. Estudem, absorvam conhecimento das coisas mais aleatórias que existem. Se eu sou da área de marketing, eu não preciso dar apenas marketing. Eu entendo que eu preciso abrir meu olhar. Eu costumo dizer, tira o óculos e coloca uma ampulheta ali, coloco ampulheta não, coloco uma lente, né? Isso estimula a Estimula, criatividade. estimula, saia da sua zona de conforto. Mas, de nada adianta eu estudar, fazer cursos, absorver, ler, estar em eventos, se eu não tiver autenticidade. E para ter autenticidade, eu preciso saber quem eu sou. E para saber quem eu sou, eu quero saber onde eu tenho que chegar.
Então, se eu quero chegar, o meu objetivo sempre foi, há 22 anos atrás, estar trabalhando na área de marketing. Eu sabia aonde eu queria estar. Olha que bom. Do dia que eu entrei na produção, meu gestor no primeiro dia disse: "O que que você quer fazer?" "Eu quero trabalhar no marketing." "Mas não tem vaga lá." Eu disse: "Tudo bem, eu estou me preparando para estar lá." Então, do primeiro dia que eu cheguei, eu falei onde eu queria chegar. Então, estudar, autenticidade, mas saber o que você quer. Porque no meio do caminho, muitas vão ser as provações, muita coisa vai acontecer. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente não se vende por qualquer coisa. A gente vai se aliar àquilo que faz sentido, que tem propósito, que tem princípios, que tem ética, porque é isso que vai sustentar, porque uma carreira sólida, ela precisa ser sustentada por valores sólidos. É verdade. E eu imagino que não deve ser nada fácil, né. E vejo muitas mulheres que abdicam, né, da sua carreira, para ter filhos, para ficar com o marido. Aí, claro, é uma decisão muito individual, né, cada um é feliz do jeito que quer, e saber o que quer, isso para mim também é fundamental, porque às vezes as mulheres, né, não sabem, e o que que acontece depois, chega lá no final, né, da vida: "Poxa, eu me dediquei tanto, né, ou ao trabalho ou à família e agora? Tô sozinha". E as fases vão mudando. Quando a gente tem filho, é pequenininho, a gente precisa realmente dar uma atenção, né, maior, atenção física, os cuidados todos. Vai crescendo, né, chega na adolescência, depois na fase adulta, vão para o mundo. Uhum. Aí fica de novo, né, o casal, o pai e a mãe. Então as coisas vão mudando tanto e a gente vê que essa organização do tempo, para mim, é um dos desafios maiores. Como organizar o tempo com a família, né, filhos, marido, com os parentes, que são tios, irmãos, com a vida social, os cuidados, tá com a unha ainda feita, cabelo, ir na academia e Uhum. ainda estar plena, calma e ainda ser simpática quando está É, caindo o mundo às vezes. Então é é, é. suado, não é fácil. E como que tu lida com essas diversas demandas? Porque a gente não é um robozinho que não, Mm-mm. agora eu cheguei em casa, vou desligar a versão lá chefe que manda e tal, agora eu vou ligar a versão, né, mulher, compartilhar, dividir e tal. Então, Então, como que tu lida com isso? durante muitos minha filha vai fazer 15 anos nesse ano. Ah, que E legal. durante muito, muito tempo, eu vivi em silêncio sobre a condição. Eu sou mãe atípica, e eu acreditava que isso em algum momento pudesse, assim, gerar algum senão quanto à minha carreira. Uhum. "Ai, a Adriana não pode viajar porque precisa ficar com a filha, a Adriana não pode fazer isso." E quando, em determinado momento eu resolvi falar sobre, eu percebi que dentro de casa isso também se tornou um pouco mais leve, Olha que bom. E porque, quantas mulheres, quantas né, mulheres passam passam por por isso? isso? Sozinhas e às vezes é um A gente medo não fala. Por interno. que que a gente É. não fala? Ninguém diz que não pode falar, ninguém diz que a gente não pode manifestar. É importante que as pessoas saibam, como você falou, a gente não é um robozinho. Nem todos os dias vão ser bons. E as pessoas que estão do outro lado, elas não têm obrigação de saber disso. Se a gente não disser, como elas vão saber? Então, quando você fala de organização, eu sou extremamente organizada. Seja nas minhas rotinas na empresa, nas minhas rotinas em casa, volta e meia escrito, nossa, a Adri desencadeou um e-mail lá de tanto tempo atrás. Não, eu não lembrei daquele e-mail. Tenho certeza que eu salvei ele na minha agenda para X tempo ele lembrar. A gente tem que usar das ferramentas para nos auxiliar no que precisa ser feito, né? Eu uso muita ferramenta para organização, Com certeza. compartilhado também com a moça que me ajuda, com a equipe, porque normalmente eu não lembro, né, ali na hora. Eu passo o dia inteiro lembrando de coisas ou tendo insights e eu É. preciso colocar em algum E local. aí, assim, certamente vão ter mulheres nos assistindo, e eu sempre falo dessa minha experiência. Minha filha tinha uns 10 meses e eu fui viajar. E liguei para o meu esposo e ele mandou uma foto, eles estavam no shopping passeando e ele disse: "Olha que lindo", e ela realmente ela estava, mas ela estava de pijama.
porque estavam as roupas, ele colocou um pijama nela lindo, era um pijama de um Sim. ursinho, eu recordo que era uma Aham. blusa rosinha com ursinho e as mangas listradas, eles estavam no shopping. E eu disse: "Como que você vai no shopping com pijama?" Como que ele ia saber que aquilo era um pijama? Não estava ali. Então, aquele dia deu aquela coisa assim: "Vou organizar". Naquele momento eu não sabia do espectro dela, ela faz parte do espectro autista, que a rotina também é muito importante. Então, seja de organizar as gavetas, os brinquedos, isso melhorou não apenas a nossa rotina, porque a minha rede de apoio, meu esposo e meus pais, eles me sustentam para as viagens, mas Uhum. eles Tem que também ter essa rede de eles apoio. auxiliaram muito na rotina dela. Antes mesmo do diagnóstico, eu ter tudo organizado, ela saber que essa gaveta é a roupa da escola, que essa gaveta é a roupa das bonequinhas para ela brincar, tudo isso fez muito Traz sentido. segurança, E né. nada mudou da minha rotina, porque se eu sou organizada na empresa, sou organizada na casa, eu preciso ter essa organização, seja da agenda, seja dos deveres, seja da rotina, de tudo. É, porque são vários papéis, né. Total. E um grande desafio que as pessoas têm quando falam de marketing, que o marketing é bagunçado. Não, o marketing não é bagunçado. Eles só enxergam o mundo de uma forma diferente, porque o nosso marketing é muito É, organizado. sim. Não, e tem que ser. E ainda que a gente trabalha com dados, tem que tomar decisão com base em dados, então não é Não. só acordou super inspirado e teve uma ideia, não, tem que testar, ver se dá certo, ir, né, conforme lá o cliente quer, então precisa ser bem organizado Bem, mesmo, mas tem quem é de publicidade e propaganda também acaba recebendo esse rótulo é, também, né, porque a criatividade pratica ela também, tu precisa ir praticando ela, vai desenvolvendo e aperfeiçoando ela. Por isso que nós estávamos falando dos celulares, quanto eles estão recebendo as coisas prontas e a criatividade, é. ela está realmente sofrendo ali. A inteligência artificial ela não vai ser tão criativa. Hoje mesmo eu ainda estava fazendo um post, eu não sou de humanas nem de exatas, sou de criativas. Então, eu acredito que a gente vai tendo uma virada de chave que logo você vai ver como cursos de criatividade com uma intensidade muito maior que antes, porque receber tudo pronto do celular não está fazendo as pessoas pensarem. É. E tá bem numa época que a gente busca diferenciação, Sim, né, ao mesmo tempo que as pessoas buscam, as suas tribos, serem iguais e tal, né, o pertencimento ali, as marcas procuram essa diferenciação para que, né, seja diferente, não o consumidor não escolha somente ali pelo preço, mas pelo algo mais, seja o lado mais de atenção ao cliente, lado humano, qualidade, enfim. exato. Adriana, agradeço muito. Não, eu Ah, quero mais. vamos ter que fazer o Quero mais, episódio quero 2 mais. do Vida na Empresa, Sim, porque a tua experiência é enorme, tem muita coisa o que compartilhar, né, o que contar. A gente já conversou bastante e dá vontade de compartilhar muito mais com todo mundo aqui. E principalmente, né, a tua carreira toda, todo esse teu desafio como mulher dentro de uma empresa tão, grandiosa como a Marco Polo e que tanto, né, nos orgulha. Então, parabéns pela tua jornada, parabéns por todo esse crescimento e desenvolvimento que tu teve, tanto pessoal como profissional dentro da Marco Polo. Muito obrigada. agradeço a você. Quem está assistindo, agradeço também. Quero voltar para falar de marketing, de eventos, de experiência do cliente, cliente no centro, Sim, compartilhar ideias, que a Luana falou, quem vai na fábrica, a gente gosta muito de levar as pessoas à fábrica para entender como aquela fábrica pulsa, a energia que ela tem. Então, agradeço, Luana, o convite, agradeço você que está assistindo. Se de alguma forma, alguma fala minha te tocou, então minha missão do dia, vai lá e dá o check, assim, ó, missão, propósito do dia é fazer a diferença. com Obrigada. certeza. Ó, tenho certeza que marcou bastante pessoas, sim, porque a tua jornada aí tem muita coisa que compartilhar. Obrigadão, obrigada mesmo. Então agradeço a presença, né, de vocês aqui com a gente no Vida na Empresa e espero vocês no próximo episódio no Vida na Empresa, no YouTube, no Instagram também, eu estou presente, e no Poa Streaming.